Até agora, 49% da população brasileira já completou o esquema vacinal contra a Covid-19. São mais de 104 milhões de pessoas totalmente imunizadas. Com o número de vacinados crescendo, já podemos ver a desaceleração da pandemia. O país, que chegou a ter quase 3 mil mortes no único dia, hoje respira um pouco mais aliviado, mas ainda não está na hora de afrouxar com os cuidados, né? Nós convidamos a Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, para falar com a gente sobre a vacinação no Brasil. Isabela, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wicker. Prazer estar aqui falando de assunto tão importante, né? A gente precisa estar muito preparado para não retroceder o que já conseguimos até hoje. Pois é, a gente começou a vacinação de uma maneira um pouco lenta, né? Ou bastante lenta. E hoje, o ritmo da vacinação aqui no nosso país, ele está acompanhando dos outros países ou a gente ainda continua num ritmo devagar? O nosso ritmo, a partir do momento que a gente tem vacina, é um dos melhores do mundo. O Brasil é reconhecido hoje pela capacidade de vacinar. O nosso problema sempre foi, né, toda vez que a gente não consegue andar, é por falta de vacina. E isso já foi resolvido. Então, a gente espera que até o final do ano, a grande maioria já tenha recebido 2 doses da vacina. Senhora, olha, a gente está aí na pandemia ainda tem pessoas que se recusam a tomar a vacina. Esse é considerado um grande problema, na sua opinião? E se isso continuar, se essas pessoas continuarem aí recusando a vacina, tem como esse vírus, por exemplo, ser erradicado? Então, Marina, que bom que esse não é o nosso maior problema, né? Como você perguntou, existem pessoas que não querem se vacinar? Sim, mas esse nunca foi o problema no Brasil e até hoje não é. A grande maioria da nossa população, mais de 94%, quer se vacinar. O que acontece? Aqueles que se manifestam contra, parece que chamam mais atenção do que aqueles que querem se vacinar. Ninguém vai para a internet fazer um post de eu quero me vacinar. Mas, infelizmente, tem muita gente com intenções ruins que se prestam a isso, a dizer eu não quero vacinar. Então, assim, a gente vai conseguir sim. 4 a 5% da população é aquela que realmente não quer se vacinar. Isso não vai ser um problema grande. A coisa vamos entender que é importante também não atrasar. Atrasar é uma coisa que acontece. Hoje eu não posso. Mas é verdade que com a Covid isso nem é comum. As pessoas estão de olho na agenda, né, de cada município. Que bom, né, que o brasileiro tem essa consciência e que é uma minoria essas pessoas aí que acabam se negando a tomar o imunizante. Agora eu queria saber de você, com quantos por cento, né, qual a porcentagem de pessoas imunizadas a gente precisa ter para controlar a doença? Wilker, essa é uma pergunta ainda sem respostas. A gente não sabe exatamente, como a gente sabe, por exemplo, para o sarampo. O que acontece? As vacinas Covid, todas elas não são capazes de impedir que você transmita o vírus. Você pode, vacinado, pegar o vírus, transmitir o vírus e não adoecer porque você está vacinado. Mas a outra pessoa pode adoecer. Então, o que a gente sabe é que quanto mais pessoas com 2 doses, menor a chance de você pegar o vírus. Porque a vacina não zera essa possibilidade, mas ela diminui muito. E quanto mais gente vacinada, menor o risco das pessoas adoecerem. Mas, infelizmente, não é igual ao sarampo. Por isso que até hoje, e isso vai durar um bom tempo, pessoas vacinadas precisam manter o uso de máscara. Certo, Isabela. E conta pra gente quais são os prejuízos caso a pessoa não tome a segunda dose ou tenha muito atraso nessa segunda dose. O que pode acontecer aí? Essa imunização, ela é muito prejudicada? Não, é certo que com uma dose não vai ficar protegido. Nenhuma vacina é 100% com 2 doses. Com uma dose, essa proteção, primeiro,
pode ser muito baixa, pode ficar em 30% até o momento da segunda dose, e com outras vacinas, com 2, 3 meses, principalmente para as pessoas idosas, mas para todos, ela cai muito. Então, sem segunda dose, não tem a proteção devida, não vai ficar protegido a curto, médio prazo, então não adianta. Certo, a gente já está vacinando adolescentes, né? Eu queria saber se existe algum risco para esse público, se já tem estudos que comprovem a segurança da vacina e que vacina está sendo aplicada. Sim, essa vacina, a vacina que está sendo aplicada, a única que está licenciada para adolescente é a vacina da Pfizer. Então, assim, se está licenciada é porque tem estudo de segurança e de eficácia. Eu gosto de responder essa pergunta dizendo que meu filho de 12 anos recebeu a vacina Pfizer, sem nenhum medo da minha parte, nem na dele. Até que nem ele, sabia? Ele odeia a vacina, mas ele ficou tão feliz recebendo a vacina da Pfizer que a gente vê o que é a Covid, né? Para todo mundo, inclusive para os adolescentes e crianças. Existe um risco que a gente ainda não tem nem certeza se está realmente relacionado à vacina. É muito raro, mas existe a descrição de jovens, não são só adolescentes, na maioria dos casos, entre 16 e 29 anos, e meninos, na maioria dos casos, que apresentou miocardite. É claro que essa palavra assusta, né? Mas uma miocardite não grave, que não levou ao óbito, quer dizer, não matou nenhum desses jovens e que também não deixou sequelas, quer dizer, não se tornou crônica. E é um risco muito, muito, muito baixo. Por isso, eu não tive a menor resistência em vacinar o meu adolescente. Aliás, o meu de 10 anos está muito chateado de não poder vacinar. Ah, Isabela, que bacana a gente saber desse exemplo seu, né, de dentro da sua casa. Agora, tem pessoas, né, que têm muito receio, que até se vacinam, mas continuam com esse medo por conta da rapidez, né, entre aspas, é claro, com que essa vacina, né, as vacinas foram elaboradas. Muita gente fala, porque muitas vacinas demoram anos, né, para ser testadas, para ter a certeza que não vai ter nenhum efeito, enfim. Em relação a essas contra a Covid-19, por conta, né, da necessidade, da urgência, é claro, que teve que ser assim esse processo, né? Procede esse medo? Você acha que essa pessoa ela pode se tranquilizar um pouco mais? Porque eu, pelo menos na minha experiência, né, no meu convívio, tem muitas pessoas que têm esse receio, mesmo tomando a vacina, não se recusaram, mas que têm sim esse receio de ter algum efeito que ainda não foi comprovado, algum efeito desconhecido. Agora sim, Marina, você pegou no ponto, porque é exatamente isso. As pessoas não estão deixando de se vacinar, mas estão preocupadas. Qualquer coisa que elas sentem depois da vacina. Outro dia, uma pessoa me disse assim, a vacina da Pfizer pode causar hipertensão? Porque eu não era hipertenso e fiquei hipertenso. Bom, todo mundo que fica hipertenso não era hipertenso antes. É natural, não é a vacina que causa. E aí tem isso, a gente sempre falou, uma vacina demora muitas vezes décadas, na maioria das vezes décadas. O que aconteceu com a Covid que ninguém sabia, quer dizer, a população não sabia. Existem várias pandemias na lista de risco para o planeta. Uma delas era coronavírus, mas a principal era a influenza, a gripe. Então, por conta disso, várias vacinas, várias tecnologias já estavam em estudo. Mas ninguém ficava falando, olha, estamos aqui em estudo de uma vacina que a gente nem sabe se vai precisar. Porque até hoje, Marina, a gente espera uma pandemia da gripe e reza para que não venha junto com a do coronavírus, né, da Covid-19. Então, assim, não nasceu da hora para o dia, nasceu da hora para o dia, aliás, da hora para o dia, não, da noite para o dia. Nasceu da noite para o dia para a gente, que não estava acompanhando. Então, o tempo maior que precisa, né, que faz as vacinas demorarem, é o antes de testar em animais, antes de testar em pessoas. Essa etapa já estava muito avançada. Foi só pegar essas tecnologias que já estavam lá
em estudo para uma vacina da gripe, e é muito parecido a gripe com a Covid-19, são vírus respiratórios, e colocar em prática, colocar em teste em animais, depois em humanos, e aí a gente tem essa feliz fechamento, né, com vacinas importantíssimas que já mostraram que vieram em um ano disponível para a população. Não é uma coisa que nasceu da noite para o dia. A gente é que não acompanhava. É importante a gente destacar isso, né? E é importante a gente reforçar também, Isabela, a qualidade dessas vacinas. Você mencionou, né, que em vários países aí, o número de casos, de pessoas doentes, o número de mortos tem diminuído bastante. Então a gente pode dizer que não existe uma vacina melhor que a outra, não é isso? Exatamente. As vacinas são diferentes, claro, são plataformas diferentes. A gente está vendo que, por exemplo, o reforço, né? Agora, nesse momento, para os imunodeprimidos, aliás, todas, por exemplo, os imunodeprimidos, está bem claro que não é reforço. Eles precisam de 3 doses para se proteger, porque eles têm uma resposta pior. Para os idosos, a gente já vê que com 3 a 6 meses essa proteção cai. Então, vamos fazer o reforço. Notem que é com todas as vacinas, não é só com uma. Então, hoje, a gente precisa, claro, com segurança, sendo correto com a população, entender que todas as vacinas são seguras, eficazes e importantes. Porque mais do que a eficácia da vacina, a efetividade que a gente chama, quer dizer, a capacidade da vacinação geral que a gente está assistindo no país, que é a queda de casos e principalmente a queda de mortes, internações, UTI, sofrimentos, a gente precisa de muita gente vacinada, independente da vacina, isso funciona. Lembrando que nós aqui usamos todo tipo de vacina que hoje está disponível para a nossa população. Legal, Isabela. E todos nós, independente da idade e da vacina que a gente tomou, a gente vai precisar de uma vacina de reforço, ou seja, uma terceira dose? Provavelmente. O que vai acontecer é que pessoas jovens, saudáveis, provavelmente vão ficar protegidas, é isso que está mostrando, mas a gente precisa concluir, por mais tempo do que um idoso, do que um imunodeprimido, que é aquela pessoa que o sistema imune é muito fraco. Então, esses grupos, eles já são assim para outras vacinas. Por exemplo, para a hepatite B, a gente toma 3 doses, qualquer pessoa. O imunodeprimido toma 6. São 2 de cada vez. Aliás, desculpa, toma 8. São 4 doses dobradas. Então, são respostas diferentes e esquemas diferentes. Certo. E a vacina, ela tem a mesma eficácia entre os jovens e os idosos? Não. A eficácia de qualquer vacina, seja da gripe, seja da hepatite B, qualquer vacina, é mais eficaz em jovens do que em idosos. Idosos, o envelhecimento, a gente não envelhece só de ruga, né? A gente envelhece todo. Todos os nossos sistemas envelhecem, inclusive o sistema imune. Então, o sistema imune, ele fica com uma capacidade menor de responder. É por isso que esse grupo geralmente precisa aliás, no caso aqui, precisa agora do reforço. Sem o reforço, esses idosos não vão ficar protegidos. É isso que a gente não quer. Certo. Isabela, só para a gente finalizar, qual que é o seu recado, então, para aquelas pessoas que estão aí com a vacina atrasada, não só a Covid-19, mas a gente sabe que outras doenças também matam, também tem muitos problemas. Deixa um recadinho, então, para as pessoas que estão com o calendário vacinal atrasado aí. É muito importante que cada um de nós entendamos que a vacina não protege só a mim. A vacina protege a minha família. Protege os meus amigos, protege todas as pessoas. Então, assim, eu vacinada, eu diminuo a chance de transmitir para um amigo.
Eu deixando de vacinar, eu posso não saber. A maioria das pessoas tem o vírus e não sabe. Acho que todo mundo já conhece isso. Então, assim, eu nunca peguei Covid, não quer dizer que você nunca pegou Covid. Fazer exame para saber se eu já peguei Covid ou não, também não serve para ter essa certeza. Então, o que a gente tem certeza é, quanto mais gente vacinada, mais gente protegida. E é esse o apelo que eu faço a todo mundo. Bora dar as mãos para interromper essa triste situação que vivemos há quase 2 anos, que é a pandemia da Covid-19. Tá certo, quero agradecer a você, Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigado pelo seu tempo aqui, por trazer informações tão importantes para as pessoas que estão nos assistindo, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição.